Vermelho, peraí. Oi, Pri, pode começar. Boa tarde, meninas, mulheres, né? Do Aí Com Elas. Hoje é a nossa segunda reunião do nosso grupo Aí Com Elas, da comunidade É Com Elas. E hoje a gente vai fazer uma recapitalização do que nós conversamos no mês de fevereiro e fazer uma ponte para o que a gente vai falar no próximo mês, em março. E o tema do nosso encontro hoje é a arte de pensar para como usar a IA no seu dia a dia, né? Como você pode usar a inteligência artificial, a ferramenta que você usa, de uma forma muito mais inteligente, né? E usar como uma expansão da sua mente também. Esse nosso encontro não é uma aula de prompts, é uma aula sobre você, né? A maioria acha que o problema que quando não consegue encontrar os resultados é por conta da ferramenta. E o problema não é a ferramenta, o problema às vezes é a gente que não tem clareza do que a gente quer para poder conseguir passar isso para a ferramenta que a gente está utilizando. Seja ela uma ferramenta de texto, seja ela uma ferramenta de imagem. Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza, fica muito mais fácil da gente conseguir o resultado que a gente espera. Isso resume de que a IA não organiza aquilo que você já está pensando. A IA só organiza aquilo que você já está pensando. Por isso a importância da clareza, uma das coisas que a gente vem conversado bastante, né, sobre o perguntar. E não ficar preso só a resposta vamos usar aqui o ChatGPT, que foi a ferramenta que a gente mais usou durante esses dias, né? Não ficar presa à resposta que você teve do ChatGPT. Se permita perguntar, porque quando você pergunta, você também treina a ferramenta a te conhecer um pouquinho melhor. Ela entende a partir de onde você está saindo e te mostra um caminho para onde você pode ir também, né? E aí temos a questão de pensamentos e pensar, né? Os pensamentos, eles são automáticos, repetitivos e emocionais, enquanto que o pensamento, ele é aquela coisa deliberada, direcionada e com intenção. Eu posso dar um exemplo de como eu comecei a usar e ainda continuo usando o ChatGPT, né? Nas vezes que eu quero criar conteúdo, por exemplo, eu tenho uma ideia, um turbilhão de coisas na cabeça, e eu simplesmente jogo para a ferramenta tudo que eu tenho no meu pensamento, mas eu deixo bem claro do que eu preciso. Eu deixo bem claro de que os meus pensamentos estão confusos, mas que eu preciso que ele organize aquilo que eu pensei para poder criar um determinado conteúdo X, né? Se você usa a reagindo, ela só amplifica a sua confusão. Ou seja, só jogar o que você tem na mente, sem dar uma direção do que você quer, como eu falei, de como eu uso. Às vezes eu estou com a cabeça confusa, mas eu deixo bem claro a utilidade que eu quero daquela confusão que eu tenho na cabeça, fica muito mais fácil para a IA traduzir, separar os meus pensamentos em blocos e até mesmo me dar opções para o que eu posso estar fazendo com aqueles pensamentos. E o erro mais comum é quando a gente abre o ChatGPT sem direção, a gente transfere a confusão para a ferramenta. Para isso é importante a gente perguntar, antes de perguntar para a IA, você precisa saber o que você quer. E a regra da IA é, quando você tem um prompt ruim, a, a resposta que você tem daquele prompt que você colocou é ruim.
Eu vou até dar um exemplo também de como eu trabalho muito com ferramenta de IA visual, eu andei um período criando, eu queria criar uma imagem, eu tinha um prompt, eu usava numa plataforma e eu não estava conseguindo ter o resultado que eu queria. E aí eu achei que era por conta da ferramenta que eu estava usando, eu fui lá e fiz assinatura de uma outra ferramenta e joguei o mesmo prompt na ferramenta e estava obtendo um resultado pior ainda. E aí eu fiquei encucada, né? E eu fui lá e perguntei para um amigo meu que é super expert nessas coisas de ferramenta, que né, às vezes são ajustes de palavras. Ele chegou e falou: Pri, eu vou te dar acesso da ferramenta que eu uso, ver, porque eu acho que o que você está precisando é exatamente essa ferramenta. Testei uma terceira ferramenta com o mesmo prompt que eu tinha. E aí eu obtive um outro resultado que eu também não estava interessada em ter, até que eu cheguei e falei: quer saber? Eu vou fazer uma mudança no prompt que eu tinha colocado. E eu simplesmente alterei, acho que umas 3 ou 4 palavras dentro do prompt pronto que eu tinha, e simplesmente eu obtive uma foto bem bacana e até melhor do que a que eu estava esperando, né? Então, a IA, não, ela não Esse erra. negócio dá até uma raiva, né? Eu, às vezes, também fico morrendo com o negócio, com prompt, vou lá e costuro. Aí eu falo assim, nossa, pô, meu marido, né? Às vezes, nossa, não tá saindo o negócio que eu tô querendo, né? E olha que a gente tá acostumado a ficar rodando prompt, não é, Pri? Aí Sim, senta meu marido, assim, ó, meu prompt, sei lá, tinham 4 linhas. Ele coloca sem brincadeira, Priscila, me dá até uma raiva. Ele coloca uma linha e o negócio. Principalmente esses de imagem, hein, Priscila? esse é. E uma coisa que eu tenho percebido é essas ferramentas de imagem, é, quanto mais natural, cada plataforma tem o seu modelo, né? Que nem, por exemplo, o ChatGPT, o Claude, né? E tudo, cada um tem a sua especialidade, é melhor em alguma coisa, né? E tem algumas plataformas que elas funcionam muito melhor, você só descrevendo sem necessariamente ter um prompt pronto, e tem outras que um prompt pronto funciona bem melhor e você só consegue, isso você só dá uma adaptada, né? Então, essa questão mas é uma coisa que eu tenho aprendido sobre essas plataformas de imagem, é que a gente não precisa, ainda que, por exemplo, a plataforma que eu uso, que é a Hixfield, né? Que é bem certinha com prompt, mesmo tendo um prompt certinho, é possível você conseguir ter flexibilidade para poder usar, né? Então, ela responde exatamente ao seu nível de clareza. Às vezes, de repente, gera uma imagem que você não gostou, você pode simplesmente salvar, que é no caso da plataforma que eu uso, você salva a imagem, sobe ela de novo e escreve um outro prompt, até mesmo livre, né? Você escreve o que você quer que retire, o que você quer que acrescente, o que você quer que mude, às vezes uma posição, uma cor, sabe? De repente, o resultado que você teve talvez não foi tão bom, o ChatGPT já tem essa função, já tem um tempinho, né? Que você pode, eu não consigo fazer pelo celular, mas pelo computador você grifa uma resposta que ele deu e tá lá, perguntar ao ChatGPT, como se, tipo, aquela parte que ele respondeu, você pode ou fazer uma pergunta, ou sugerir alguma alteração. Então, essa eu não sei, não vou saber falar essa palavra em português, gente. Interação. Interação com a ferramenta está ficando cada vez mais acessível, né? E, Pri, E aí, dentro disso, um gancho bem legal para a gente, não sei o quanto vocês têm experimentado isso, sobre a falta de clareza e quanto o nosso input ruim vai ter um output ruim. Vocês já observaram para o pago, né? Porque eu uso todas as ferramentas pagas e às vezes eu fico com um pouco fora de referência. Para quem for gratuito e não tiver, vai me corrigindo. Mas para o pago, tanto do ChatGPT quanto do Claude, se a gente chega lá muito com prompt muito zoado, muito ruim, ele abre umas opções agora. O que você está querendo é? Aí ele abre uma caixinha de mensagem para a gente optar. Por que eles estão fazendo isso? Vocês sabem? Porque a gente é muito ruim de perguntar. pois E é, ele mesmo fica tão confuso. E uma coisa que a gente precisa entender, quanto mais assertivo a gente é na linha de pensamento,
E na pergunta, menos a gente gasta de tokens e de conversas, principalmente alguns agentes. O ChatGPT ele é meio que livre, mas ele tem limite também, não tem, ô Pri? Se você fica lá 500 horas, ele dá uma travada também, não dá? Por dia, Tá, tá. mesmo pago. Eu não sei, no pago, pelo menos eu nunca tive esse problema, mas mas no gratuito tem sim. Eu acho que são só quatro Isso. perguntas, uma Então, coisa. por exemplo, quanto mais você, se você está usando a versão gratuita, quanto mais assertiva no prompt, também você consegue tirar maior efetividade. Exatamente. E também aquela questão de que a gente até comentou, de não fazer muitas perguntas no primeiro prompt que você joga. Talvez dividir um pouco aquilo que você quer perguntar, fica mais fácil para ele até mesmo se organizar, né? E que nem Exato. a frase-chave que a gente colocou, o prompt não é frase, ele é raciocínio. Quanto mais clareza a gente tem, mais fácil a ferramenta pode nos apoiar, né? Muito bem, verdade. E aí, a anatomia de uma boa pergunta, ela precisa de três coisas: a origem, que é o que está acontecendo, a direção e o contexto, que é, no caso, a sua realidade. Aí eu coloquei aqui uma cabeleireira, porque eu coloquei um exemplo justamente com relação a isso, né? O exemplo foi: tenho 2 horas por dia, sou cabeleireira e quero criar uma renda online sem aparecer. Quais caminhos? E aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu botei no chat GPT, como é que eu faço agora para poder? Isso, você pode ou parar de projetar e vai a sua outra aba, onde você abriu o chat GPT, você Agora foi. projeta de novo. Mas parou de projetar, tá, Pri? Você tem Tá, Pri. tô Agora, vendo. agora foi. E aí eu fui lá e. Cadê? E aí eu fui lá e botei. Cadê? Calma que a gente se ajeita. Tá na tela certinha, a gente tá vendo. Ah, mas eu não tô vendo, não consigo mexer. Agora foi. Mas Ó, acho que tá pequeno, talvez, né? olha, para mim tá ótimo, não sei para as meninas. Mas só que para vocês não tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês outra coisa. Tá aparecendo um chat GPT que você colocou, tirar o rótulo, imagem, qual competência. Mas, ué, gente. Peraí, calma que a gente chega lá. Storytelling. Eu queria compartilhar a resposta aqui. Agora foi. Agora foi. O exemplo que eu usei o exemplo do slide passado, né? Tenho 2 horas por dia, sou cabeleireira e quero criar uma renda online sem aparecer. Quais caminhos? E aí ele começa a descrever, a desenrolar, e eu nem continuei a conversa, eu só deixei isso aqui para poder compartilhar com vocês. Né, o tanto de coisa ele falando da vantagem, né, de a pessoa já ter uma renda no offline e poder usar isso no online, né, e dar assim para construir uma renda sem aparecer. E aí ele botou: você só tem 2 horas por dia, estamos precisando de algo escalável, reutilizável, que não dependa de clientes individuais e que funcione enquanto você trabalha no salão. E aí ele botou as possibilidades, né, Instagram, TikTok, e aí deu a sugestão, como é que vira dinheiro, produtos digitais, e aí tem o Pinterest, que é uma plataforma que o pessoal subestima bastante e Nossa, verdade. Dá que é muito uma retorno. plataforma super gostosa de trabalhar, né? E que entrega muito mais do que o E os Instagram. leads, se você quiser fazer ads, muito mais baixos, dependendo do que você. Principalmente para uma Exatamente, cabeleireira, por exemplo. exatamente, Ou umas manicure, questões como a Val, que também tem esteticista. exatamente. A Iris, que trabalha com viagens, sim, são plataformas perfeitas, porque é a plataforma que a pessoa está ali para poder se inspirar, né? Para procedimentos de beleza, a próxima viagem, os looks que vão carregar para a viagem, enfim. Aí tem a opção de Pinterest que ele sugeriu, afiliado de produtos capilares, para quando ela oferecer para cliente no salão, né? E aí ela só compartilha o link.
E aí o mais bacana aqui foi ele ter criado um plano prático de 2 horas por dia para que ela consiga movimentar, fazer esse movimento de segunda a sexta com as 2 horas que ele tem, que ela tem, né? Aí botou 30 minutos de gravar no salão, 40 editar, 20 minutos postar e responder comentários e 30 minutos de Pinterest. E aí botou aqui, de 60 a 90 dias, você já tem seguidores, autoridade e primeiras vendas. E aí, aqui, por exemplo, já poderia estar continuando a conversa, que nem, por exemplo, aqui, era isso que eu estava falando, não sei se vocês já viram, vocês usam mais pelo celular, o chat GPT de vocês? Essa não muda. Eu uso mais no computador. Eu uso nos dois, né? Mais no computador. No computador, né? E aí aqui, foi o que eu comentei, pelo computador tem como a gente tem essa função de perguntar ao chat GPT se tem alguma coisa que você gostaria de fazer diferente, ou que, de repente, surgiu uma dúvida naquilo que ele trouxe para você. Pelo computador existe a possibilidade de você marcar a parte que você quer fazer, e chega e pergunta, e aqui embaixo ele vai lá que nem como se fosse no WhatsApp, né? Alguém te manda mensagem, mandou algumas mensagens, você quer responder uma parte da conversa que você está tendo. Então, pelo computador, existe essa possibilidade de você, eu não sei se vocês já sabiam, mas pelo menos compartilhando uma dica. Do celular, eu até testei de novo, não funciona não, viu, Pri? É só do computador mesmo. É só pelo computador, é engraçado que, assim, como a gente usa mais o celular, é bem melhor fazer pelo celular do que pelo computador, né? Verdade. Mas como agora eu tenho usado mais pelo computador, acho que eu estou usando mais por conta dessa função. Fica mais prático para poder... Eu, como não gosto de celular para nada, nossa, eu detesto, gente, celular, porque também só para se eu tiver que fazer alguma coisa com vídeo, essas coisas. Mas tudo é computador, então a gente acaba tendo uma diferença de algumas questões funcionais, né? Lembra, Pri, até no próprio ChatGPT, os botões de como a gente cria os agentes e tudo mais. É interessante, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. E aí tem a diferença do humano para a máquina, né? A IA ela processa padrões, conecta ideias, enquanto você decide a direção e dá significado, até mesmo para a resposta que você recebe da sua ferramenta de IA. E falando de processa padrões, né, eu tenho experimentado o meu chat GPT, a gente aqui, acho que todo mundo é da Aliança, então eu tenho usado muito o meu chat GPT com relação a essas coisas, e é bem bacana. Uma das coisas que eu tenho tentado descobrir é os padrões que eu tenho que preciso quebrar. E a ferramenta é uma boa utilidade para poder te dar uma orientação, porque às vezes acontece de um ponto cego, quando você começa a treinar, ele começa a falar para você quais são os padrões que você tem e que a gente às vezes não consegue ver, né? Só um adendo aqui. E aí você é a CEO do seu relacionamento com a ferramenta de IA. A IA é só o GPS. Se você não decide a rota, o GPS não resolve a sua vida. E até mesmo quando você tem o GPS, quando você coloca o destino que você quer ir, até eu vou usar um exemplo de quando a gente vai visitar os meus sogros, né? São mais ou menos de 8 a 9 horas de viagem, de carro, daqui para a casa deles. E existem 2 rotas que a gente pode usar para ir para lá. Só que a rota que eu gosto não dá para dirigir no inverno, porque a boa parte das rodovias, elas estão fechadas, né? Então, ainda que vamos supor que eu escolha essa rota que eu goste muito, né? Que é uma rota mais longa, gasta mais ou menos 1h30 a mais do que a rota menor. E no meio do caminho, conforme você vai andando, ele vai alterando o caminho para você por conta das vias que estão fechadas, né? Mas cabe a você escolher ou não se essa é o caminho que você
quer seguir ou não, né? Quando eu coloco o caminho para ir para a casa dos meus sogros, ele sempre dá duas rotas, rota A e rota B. Mas quem decide qual rota eu quero ir é eu não, é meu marido, que ele que dirige. Mas é a gente que decide qual rota que a gente quer, qual rota que a gente acha melhor, né? Qual que faz mais sentido para a gente naquele momento. A mesma coisa é a ferramenta de IA. A Rita até comentou ainda há pouco sobre que o chat GPT às vezes traz perguntando, né, qual opção que você prefere, né, a versão 1 ou versão 2. E muitas das vezes é porque, até mesmo para poder treinar, eu acredito, né, que seja uma forma de treinar como você pensa, a forma como você se expressa, treinar um pouco da sua fala, da sua forma de pensar, acredito eu, né? Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso, Rita? O que que você Não, acha? é isso mesmo, super. É alinhadíssimo. A Dani tá com a mão levantada, Dani, já aproveitando. Desculpa, não vi que eu não tô vendo, viu? Eu vejo, fica tranquila. Sou sua secretária de palco hoje. Tô chique hoje. Bom dia, gente. Bom Entrei dia, meio Dani. atrasadinha aqui, mas não vou perder. Eu vi a Rita falando aí que eu também uso bastante o chat para fazer pense comigo e trazer coisas lá, né? O que eu tenho percebido é que até aonde ele não quer só me agradar, sabe? Eu sei que às vezes faz coisas que você fala, nossa, que mas eu tenho percebido que, cara, tudo ele tá concordando muito comigo, sabe? Então, assim, existe um, um linear, assim, para a gente não. Até onde eu posso ir acreditando nisso, sabe? Acho que é mais ou menos essa a pergunta, assim. Muito Tem boa uma essa pergunta. configuração dentro do chat GPT, viu? Para não ser tão bonzinho. Tem, é isso que eu ia falar, já que eu ia começar aí já. Tem 2 pontos. O Pri, eu vou deixar esse para você e eu vou fazer uma construção de 2 ideias e você explica essa, porque é bem bacana, porque está dentro da minha cabeça aqui. Dani, muito boa essa pergunta, e tem tudo a ver com por que a gente começa, parece uma coisa conceitual, falando, vamos aprender a pensar. Eu não sei, depois a gente vai dividir a apresentação, no comecinho a gente começa aqui funilando essa diferença de pensamento e pensar, né? Um pouco estava aqui compartilhando a questão do GPS. Existe muita confusão de lembra da lógica? Na lógica, você está falando com algo inteligente que foi inteligível, ele aprendeu inteligência de uma forma ampla. Ele não te conhece. Então, logicamente, a gente já sabe que não te conhece. E quando há um treinamento de IAs, no começo de tudo, que é a base deles, ele vai seguindo o teu flow. Ele não foi feito para desagradar. Até sendo esse um problema que foi criado tão fortemente, eles criaram uma função para você configurar exatamente isso que a Pri está falando. Eu, por exemplo, o ChatGPT ele me irrita tanto no nível tão alto que eu quero coisas resolutivas, eu quero pesquisa real, eu quero em tempo real, eu quero dados, eu não quero emoção. Então, por isso que você tem que entender, para cada agente, para cada IA, para cada ferramenta de IA, você vai ter uma funcionalidade, porque eles não conseguem ser bons em tudo. Então, por exemplo, para o que eu preciso, que eu não quero ficar batendo papo, eu quero fazer pesquisa, eu quero fazer análise, eu sei exatamente o que eu preciso, ó, lembra? Então, a gente precisa pensar, o que eu quero quando eu sento para fazer uma pergunta? No meu caso, eu quero geralmente gerar dados, informações. Então, quem que me atende isso? O Claude, o Perplexity. Agora, se eu quero uma coisa mais relaxada, se eu quero bater um papo, o melhor que existe realmente é o ChatGPT, porque ele foi desenvolvido para isso. Porém, ele não foi desenvolvido para poder desacordar completamente. Uma outra coisa interessante de a gente ter em mente é que a ferramenta, seja ela qual for, mesmo a mais voltada a dados analíticos, ela sempre vai espelhar a gente. Então, ela vai fazer um espelhamento daquilo que a gente põe como um dado, seja através das configurações intencionais,
Porque você pode ir lá nas configurações e dizer como que você quer que os dados sejam apresentados dentro do ChatGPT, isso é muito comum. Dentro das ferramentas do Google, isso é super customizável, como você coloca ali para as ferramentas de AI, seja dentro do Gemini mesmo, como o ChatGPT, ou dentro das próprias ferramentas do Gemini, como os Googles da vida, aí que a gente já sabe, Docs, Spreadsheet, ou de apresentações, você consegue calibrar exatamente como você quer que ele te responda, e dentro dessa configuração, tem algumas coisas que ele coloca ali, você tem que ser preciso, você tem que ser crítico. E assim, e no prompt, quando eu estou trabalhando com o ChatGPT, eu falo, não fica puxando o meu saco. Começa assim, seja realista. Então, isso é um ponto a se trazer quando a gente está falando disso. Aí, Pri, vou deixar para você fazer essa outra parte das configurações, né, no ChatGPT, que tem mesmo. E só fazendo um adendo do que você trouxe sobre, por exemplo, você trouxe, Dani, sobre a questão do pense comigo, né? E tudo mais. Eu, por exemplo, uma das coisas que isso eu ensinei para as minhas aliadas, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, um pense comigo ou alguma coisa, eu sempre coloco, por exemplo, os anexos da aliança, para que ele não fuja muito do que eu quero, entendeu? E quando questões de sonhos, por exemplo, que nos últimos dias eu tenho sonhado muito, então eu sempre deixo bem claro de que eu quero que ele me decifre o meu sonho, e quero que ele traduza conforme o Carl Jung, né? E eu falo, você quer que eu conte por partes ou quer que eu escreva tudo de uma vez? E aí, às vezes, ele fala, não me conta por partes, ou então, às vezes, ele fala, pode escrever tudo de uma vez, né? E outra questão sobre as informações que estão espalhadas no mundo, né? Quando eu comecei a criar influenciadoras, sempre os prompts que eu usava, eu sempre queria, assim, cores de peles diferentes, né? E as peles que saíam das influenciadoras sempre eram peles claras. E até que eu comecei a me questionar de por que só sai gente de pele branca. Nada contra. Mas é porque, às vezes, eu queria criar uma pessoa com uma pele mais escura. E aí a resposta que eu tive é que realmente faz sentido. Se a gente for pensar nas campanhas de marketing que existem, né, no mundo, até hoje mesmo, são de mulheres de pele branca, são poucas as mulheres com peles negras. Então, as referências que a inteligência artificial tem com relação a isso é muito pouca para a pele negra. Então, para eu poder criar a Eli, por exemplo, a Eli, se eu não me engano, eu acho que o meu 6º ou 7º prompt, o mesmo prompt, mas eu fui mudando palavras, colocando uma, colocando outra, tirando até que eu, por último, eu coloquei Black American Woman, né, e mais algumas coisas lá para que ela saísse negra, né? Mas que demorou bastante, porque sempre os mesmos prompts mudavam uma coisa, às vezes era a cor do cabelo que saía um pouco mais clara, um pouco mais escura, né? Mas nunca da cor que eu queria. Então, essa questão das diferenças. Fih, você respondeu a minha questão que eu tenho com o Google Studio, quando você está ali fazendo as apresentações e você quer uma imagem, né? Eu sei que ele usa o Nano Banana, mas eu não acho que seja só esse. Cara, quando você fala assim, eu quero uma pessoa, sei lá, eu quero uma pessoa segurando o computador. Gente, que dificuldade que é para poder acertar um prompt para pessoa. Porque às vezes ele vem e traz um japonês, nada contra, não é nada contra isso, mas a gente está falando, a gente não está no Japão, a gente quer alguma coisa mais próxima da realidade. Aí eu coloco uma foto de referência, ele traz completamente diferente, com imagens, e isso que você está dizendo vale para tudo, né? Vale. Porque a inteligência, o inteligível dele foi treinado numa percepção de coleta de dados, de como em determinados partes ou assuntos aquilo foi colocado, né? Outra coisa que eu achei legal ai, Dani, o seu tá pausando. Eu acho que é o seu, porque eu tô vendo você meio congeladinha também. Olha lá, ó, igual agora a Dani tá congelada, vou ver se as outras pessoas estão. Uma outra coisa.
Agora foi. É uma outra coisa que eu achei interessante, Pri, que você está colocando, é esse ponto de... Ai, gente, agora fugiu, esqueci. Depois eu volto. Não, Continua. você falou do não no banana no Gemini, e que geralmente saem pessoas japonesas, né, asiáticas, né? Mas eu E ia falar uma outra realmente coisa. é muito comum, viu? De sair pessoas asiáticas, ou então, sem ser asiáticas, mas sempre de pele branca. Agora eu lembrei. Então, que essa questão da percepção de como eles aprendem o inteligível é na ótica muito do que a pessoa ali colocou de dados. Então, claro que isso está super avançado hoje em dia, né? No começo, eu também comecei com aí, como era tudo mato. Ainda eram os chatbots, mas aqueles bem bot mesmo, que a gente ia colocar algumas coisas para parecer uma inteligência dentro do Telegram. A gente fazia alguns experimentos por aqui. E você vê a evolução, tanto que os dados, eles eram treináveis até pouco tempo atrás, 1 ano. Hoje eles estão quase todos online. Quando eu digo online, não é a pesquisa, ir lá pesquisar na internet, é a inteligência de referências. Lembrei agora, outra coisa. Você sempre usar um parâmetro de referência, de personalidade, de como você quer que seja feita uma análise. Então, até responde um pouco da pergunta da Dani. Para ele não ficar muito alucinado, porque todas as AIs alucinam. Isso não é uma terminologia Rita, isso é uma terminologia de AI mesmo. O que é alucinar? Eles sempre vão querer voltar para você com uma resposta. Então, se ele não tiver aquela inteligência, ele vai supor. Então, ele vai supor, lembra, ele consegue ter uma predição do que não é predictar, né? Ele vai ali, por analogia, por suposição, ele vai supor que o que você está buscando é tal. Então, quando ele entra nesse modo de ficar supondo, ficar agradando, ele está alucinando. E para evitar isso, uma coisa bacana que a Pri comentou é a gente ter as referências. Então, dizer assim, porque qual aí que não vai conhecer o Carl Jung, quando você fala de sonhos? Eu tenho um pessoal que eu estou seguindo agora, que eu estou achando interessante, eles colocaram lá, o CEO é a pessoa mesmo, aí eles colocaram assim, o meu consultor de inteligência é o Elon Musk, o meu consultor de marketing é esse, aí eles foram pegando uma composição das mentes mais brilhantes e criaram, tipo, um framework de como as pessoas mais brilhantes do mundo vão estar sendo os consultores dele. Então, isso é uma coisa legal também de usar como referência. Sim, sim. Mas você quer que eu mostre agora como é que faz para poder alterar o mundo do chat GPT, era isso? Eu acho que é bacana, se a gente for pegando essas dúvidas delas de configuração também. Mostra agora? Ou do final, que você quiser, Pri. Eu acho que eu vou mostrar no final. Tá Só bom. para não poder perder. Tá? Tá bom, Dani, a gente mostra no final. Como é que faz? Deixa eu ver aqui. E aí a gente tem aqui a musculatura do pensar. Fortalece clareza com pausar, escrever, questionar, explicar. Deixa eu colocar esse, se eu consigo comentar para mim. Aceitar a dúvida. A IA não é para quem quer atalhos, ela é para quem quer autonomia. E aí entra a questão do que eu sempre gosto de usar a expressão de usar a IA como expansão da consciência, fazer com que a gente estimule a gente a pensar. Um exemplo que eu gosto de usar é sempre da minha mãe, né? Minha mãe tem 68 anos, e ela agora está começando, tem pentelhado bastante para ela poder usar mais a inteligência artificial, não porque ela precise, mas porque esse é o caminho que a gente está indo, né? A gente já está vivendo isso. Né? Então, quanto mais confortável a gente tiver, muito mais fácil vai ser para poder se adaptar a usar, né? Minha mãe, ela é costureira, então ela tem usado o chat GPT, ela usou, né, para poder criar a tabela dela de preços, como é que ela ia fazer para poder prospectar os clientes, né? E foi engraçado uma resposta que o chat GPT deu para ela de preço de uma peça lá, e ela achou que o chat GPT estava cobrando muito barato. Aí eu virei para ela e falei assim, então fala isso para o seu chat. Aí ela chegou e escreveu no chat GPT de que
de que o preço que ele tinha sugerido estava muito barato para aquele serviço. E aí ele chegou e meio que aquela coisa do pediu desculpas, né? Me desculpa porque não tinha pensado nisso, mas foi o que eu falei para ela, você já está treinando justamente aquela coisa, você se questionou e não simplesmente aceitou a resposta que o seu chat te deu como é que se fala? E deu amém para a resposta dele. Não, peraí, eu estou achando que esse valor aqui está barato, poderia ser um pouco mais caro, levando em consideração eles que até escrevem assim, ó, o chat ou o Claude, whatever, cometem erros. sim, Verifique os dados, verifique. sim. E assim, e só nessa coisa de você questionar, você já está treinando a ferramenta que você está usando, você já está ensinando a ele de que com essa aqui eu posso, sabe, trabalhar um pouquinho mais no nas respostas que eu vou dar. Ele já vai meio que moldando, lembra daquela coisa do que a Rita trouxe, né, de aí traz o treino de todas as informações que existem espalhadas aí no mundo, né, as referências que ele tem, a mesma coisa quando você usa a ferramenta, ele, de uma certa forma, ele usa as suas referências, como você fala, como você escreve, se você usa emoji na hora de escrever, se você não usa emoji na hora de escrever, se você é bem curta nas respostas, se você adora falar, isso tudo ele vai se moldando a você, entendeu? Por isso a questão da gente ser bem crítica com o chat. Eu vou usar o chat GPT, que é a ferramenta que a gente tem usado dentro do AI com elas. Fala, Cláudia. É a respeito disso aí que você está falando mesmo. Ainda ontem eu estava reconfigurando a minha loja, né? Para o orgânico. E aí eu já tinha feito um planejamento lá no chat GPT, aí eu fui atualizar, revi outra coisa e quis mudar o nicho. E aí ele começou como se estivesse do zero, só que eu fiz como Rita falou, né? Eu criei aquelas pastinhas, né? De projetos. Então, assim, tudo que eu vou falar sobre a loja, então eu vou falar dentro daquele projeto. E aí ele me trouxe, aí eu falei assim, não, eu quero que você verifique o histórico de antes, né? E aí eu digo, ó, a partir de hoje, tudo que eu for falar em relação a isso aqui, eu quero que você me cite o histórico, para não me trazer as coisas repetidas. Aí assim ele faz. Tem um moço que eu sigo no Instagram, da jornada, acho que é Jornada Top. E ele dá muita dica no Instagram sobre configuração do GPT, né? E em relação a como ele tem que tratar, eu pedi para ele, eu fui lá na configuração e coloquei que a partir daquele dia que ele se tratasse, que ele respondesse as minhas perguntas, né? Como se fosse um humano. Digamos que você é um humano, está sentado num café, tomando um café com um amigo e a gente está conversando sobre isso. Então, eu quero um papo com você a partir disso. Mas que seja objetivo nas respostas, né? Em relação à loja mesmo, ele estava me trazendo, porque ele traz um monte de, ele te dá, você pergunta uma coisa, ele te dá uma resposta, depois embaixo ele te dá opções de coisa para fazer, né? E aí você fica na dúvida, né? Poxa, são todas opções que parecem boas, e aí você fica naquele dilema. Toda hora você diz uma coisa e ele vai lá e te traz um monte de pergunta de novo. E aí você vai indo, eu digo, não, eu quero que seja objetivo, é isso, e não me traz muitas opções, porque senão eu não vou resolver. E eu preciso focar. E aí minha vida. Ele vai me trazendo apenas o objetivo, sem muitas opções, sabe? E vai fluindo. Ontem ele bugou bastante comigo. E aí eu me irritei porque eu estava fazendo aquela... pedindo a ele para poder... Que eu estou fazendo os áudios do marca-passo, né? E aí eu peço para fazer aquela ilustração, né? Em forma de imagem. E aí ele me trouxe um monte de coisa por diversas vezes, que não tinha nada a ver, né? Aí eu falei com ele, eu me irritei, disse que ele estava bugado, mas ele também não gostou, viu? Ele responde mal às vezes. Não sei se acontece com você, mas ele responde mal. Ô, Cláudia, você falou para ele agir como humano, ele está só sendo humano. Colocando as emoções para fora. Mas buga, ele bugou, veio ontem, aí depois ele foi lá e fez certinho. Agora, sabe o que é bacana nisso que a gente está conversando? Desculpa, eu vou pegando os ganchos, porque isso eu acho que é rico para a gente. Também ter a consciência que o ChatGPT, ele não é bom em tudo, ele é prático para a gente conversar. Mas se você vai gerar imagens, o pior que tem hoje em dia para gerar qualquer imagem ou esquema é o ChatGPT, eu te digo por quê.
Porque às vezes ele gera algo muito bom e você pensa que ele vai continuar gerando bom, só que ele não gera no mesmo padrão. Quem é bom desses padrões, você tem outras ferramentas. Por exemplo, o Google, o Google Notebook KLM, se eu não me engano. Ele é muito bom. Ele Pronto. é Aí eu muito peguei aquele bom. conteúdo que ele estava bugando e botei lá no LM, aí pronto, saiu perfeito, exatamente como eu queria. E aí, o que é legal? Ele cria, lá no KLM, ele tem uma consistência. Ele fica consistente. Então, sempre você vai manter o mesmo estilo. Agora, o que é muito desafiador no ChatGPT de imagem, tá? Eu tô falando de imagem, de fluxos, é você conseguir ele ter uma mesma estrutura, que ele se perde. Eu acho que a configuração dele é tanto para abraçar a gente como nessa parte mais humana, que as outras funcionalidades dele ficam comprometidas. Mas isso é normal, nenhuma ferramenta de IA ela é completa, ela é absoluta. Por isso que a gente vem com esse desafio de a gente aprender a pensar. Porque quando eu penso, eu estruturo o meu motivo e objetivo pelo qual eu estou usando cada ferramenta. E outra, eu achei tão legal que a gente estava conversando um pouquinho antes, a Iris estava comentando aqui, olha, eu estou tão feliz que eu estou me encontrando. Já consegui fazer A, já consegui fazer B, já até decidi fazer o Gemini por assinatura, porque agora vai para minha agenda. Mas olha que interessante, ela sabe o que ela precisa. Ela sabe o que vai ser necessário na jornada do dia a dia dela, ela já escolheu uma ferramenta que atenda. E é exatamente essa a nossa proposta. Não é, Pri? É isso aí, né? Porque Priscila, Priscila e Rita, me dá uma dica, porque assim, às vezes eu já precisei usar a Glock algumas vezes para animação de imagem, né? E uma vez eu estava fazendo, eu criei um personagem, né? Um influencer lá, e queria que ela usasse aquele anel inteligente, né, que mede os batimentos, tudo mais, né? Mulher, mas eu tive uma dificuldade tão grande para poder, eu não consegui fazer o anel ficar bom na mão, porque eles mudavam o modelo, mudavam tudo, mudavam um monte de coisa, sabe? O anel, em vez de um dedo, ficava no braço todo, e eu, por mais que eu tentasse mudar, não deu. Cláudia, não se sinta mal, que eu sou igual você gerando imagem, nesse gerador de imagem aí da Priscila e do meu marido, me dá até raiva. Eu vou lá, eu falo para ele, eu não quero usar esses negócios, eu não consigo. Gente, mas é tão fácil. Assim, eu confesso para você que eu ainda não experimentei essa assinatura, essa ferramenta. Por quê? Porque eu agora consegui me achar na ferramenta que eu uso, eu uso duas, a Higgsfield e a OpenArt. A OpenArt é do ChatGPT, da mesma empresa que o ChatGPT. Então, eu comecei usando o OpenArt, e eu não gostava dela. E aí eu mudei para a Higgsfield por causa que ela, antes de ser uma plataforma de gerar imagens, ela era voltada para moda. E como eu venho do mundo da moda, trabalhei durante muitos anos como visual merchandising, né, vitrinista, então eu me encantei por ela por causa disso. Então eu uso ela porque eu acho que o resultado que ela me dá atende às minhas necessidades. Então, eu fico com medo de testar outras ferramentas, porque eu já ouvi muita coisa positiva e muita coisa negativa. E aí eu fico com medo de testar e não gostar. Mas está na minha lista para poder experimentar. Eu, de repente, até tento agora e te dou uma resposta com relação a isso. E aí, essas coisas de... Qual que é o nome da ferramenta? É Grok. Grok? Como Grok? Com G. Já sei qual que é. Obrigada. E assim, essas coisas que você está tentando fazer, eu consigo fazer no Higgsfield. Ou então na OpenArt, eu consigo o mesmo resultado do que essas... Porque o que acontece? Né? Como eu uso mais de imagem, a Rita são as outras ferramentas mais, assim, sabe, chiques. A gente é igual a ZIA, cada um tem o seu ponto forte, minha gente. Ninguém aqui sabe tudo. Meu negócio... É verdade, uma complementa a outra. Se você quiser ferramenta de produtividade, ferramenta de processo, ferramenta de organização, ferramenta de dados, analítica, fala comigo, vem comigo. Fala com a Rita que você... Nossa, Deus me livre. Eu falo pro meu marido, eu não quero nem aprender. Não quero. Eu falei para Priscila, Priscila, eu não quero nem... Olha, se for pensar,
em influenciadora, se for pensar em imagem, eu só penso assim, Priscila. Não quero. Mas o que que acontece, por exemplo, na minha jornada eu comecei, a primeira ferramenta de IA que eu comecei a usar foi o ChatGPT. E eu usei, assim, comecei a usar de bobeira, né, há muitos anos. E aí né, fui escalando, tal, fui ficando curiosa com relação a um monte de coisa, e você começa, e cada dia é uma ferramenta diferente que surge, né? E dessa você começa a assinar um monte de ferramenta, porque é a ferramenta do momento. Mas, às vezes, a ferramenta do momento não atende à sua necessidade. E aí você fica usando, tem um monte de ferramenta e, entendeu? Paga um monte de assinatura que não são baratas. A gente sabe que a assinatura dessas ferramentas são bem caras, né? Então, eu tenho aprendido justamente isso. Se eu gostei de uma ferramenta e eu estou satisfeita com ela, hoje eu estou aprendendo o menos é mais, sabe? Mas eu vou dar uma olhada nessa ferramenta do Grok, porque eu já tenho ouvido, né, o pessoal tem falado muito, né, nas redes sociais do Grok, e eu não mergulhei porque hoje eu me encontrei na ferramenta que eu uso e estou satisfeita com ela. Só por isso Já tem um tempo que eu usei, assim, alguns meses, então eu acredito que já deve ter algumas atualizações, depois eu até vou estar lá para ver. Mas eu gostei dela. Mas vai testando, viu? Vai testando. Eu fui, só que nesse eu me irritei, mas eu consegui pegar algumas imagens, né, tipo de modelo, desfilando, né, específica nela, eu tive dificuldade. Mas o que você queria fazer? É colocar o anel nela? Eu queria, assim, tipo, ela usando o anel, correndo, olhando para medir os batimentos, sabe? E assim, aparecer, enquanto ela corria, que ela parava, aparecesse uma imagem, tipo, medindo os batimentos dela, sabe? Alguma coisa assim, para poder colocar no meu Instagram, mas não fluiu, não. Mas tem como a partir, por exemplo, se você gerou uma imagem dela com o anel, né? Isso. Se Eu você coloquei, eu gerei primeiro a imagem dela, né? Aí depois eu coloquei o anel lá, e aí escrevi para que ela usasse o anel em determinado dedo, né? E depois disso a gente vai criando cenas de fazendo atividade, né? Ou então dormindo, usando o anel, e aparecia enquanto ela estava deitada, dormindo, aparecia uma telinha com os movimentos dos batimentos e coisa e tal, assim. Mas quando você vai juntar, porque quando você vai fazer o vídeo, tem o start frame e o end frame. Você pode, quando você tem as molduras, vamos colocar assim, né? Vamos supor que você gerou 10 imagens. Essas 10 imagens você quer fazer um vídeo. Isso. E aí, o que você faz? Você pega a primeira imagem da primeira cena que você quer que seja, mas você gerou 10, e vamos supor que a primeira imagem seja a foto 6. Você pega a foto 6. Na continuação, é isso? Está falando de pegar aquela primeira imagem e continuar. Isso, aí você pega. Depois eu posso mostrar como é que a gente faz isso no Hitsfield, que eu acredito que seja a mesma coisa no Grok. Você pega a primeira foto que você quer que comece o vídeo, você coloca lá. E aí você pega a segunda cena do vídeo. Vamos supor que é a foto 1. Então, a primeira foto, a primeira cena do vídeo é a foto 6. Vou fazer fazendo a ordem. A primeira foto que vai começar o vídeo é a 1, né? E aí a próxima cena 2. Então, você coloca a foto 1 e a foto 2, que aí ele vai gerar um vídeo dessas duas fotos. Aí depois você quer que da foto 2 vá para a foto 3. Aí você vai pegar na mesma telinha. Start frame, que é onde você começa o vídeo, né? Você vai pegar a foto 2, porque é a cena anterior, né? E vai colocar a foto 3, e aí ele vai gerar um vídeo ali. Você meio que gera uma sequência com as fotos que você quer. Entendi. Entendeu? Se você quiser, depois a gente marca e eu te explico mais ou menos, mas não tem erro. Você pega de 10 fotos, vamos supor que é 10 fotos, né, que você gerou do produto que você está fazendo com a sua influenciadora. Então, você pega o início, a primeira cena do vídeo e pega com a próxima. Aí,
a última cena, que no caso, vamos supor que é a foto 2. Essa foto 2 vai virar a foto 1 da próxima cena, né? Foto 1 com a próxima. E aí, com isso, você vai formando os vídeos. Formando as cenas. E depois você vai lá e coloca no CapCut. E nisso que você coloca, vamos supor, foto 1 e foto 2 para gerar a primeira cena, você escreve um prompt do que você quer que aconteça. Às vezes não precisa você escrever nada, porque às vezes ele meio que gera automaticamente, se a foto for bem nítida assim, tá? Ele consegue gerar, mas senão você pode escrever o que você quer que aconteça e ele gere. Não tem erro, não. Certo, eu vou tentar de novo. Depois fala, qualquer coisa você me chama no privado que eu posso te apoiar. Obrigada. Vamos lá? E aí, aqui vem a nossa ponte para março. Deixa eu botar aqui que eu não estou enxergando nada, gente. Vou botar pelo computador. Que a gente vai usar a IA para rotina, trabalho, atendimento, no nosso dia a dia, né? O nosso tema de fevereiro foi aprender a pensar. Escrevi errado aqui, mas está tudo bem, depois eu acerto. Aprender a pensar. E o tema de março é aprender a aplicar com a IA no dia a dia. Né, para questões que nem a Iris foi perfeita, né? Eu vi lá ela criando o calendário dela da semana, ficou muito legal mesmo. E é justamente isso. Às vezes, que nem o exemplo que eu coloquei aqui no nosso slide, da pessoa que tem 2 horas no dia para poder gerar uma renda extra. E às vezes realmente falta clareza para a gente, né? Como é que a gente pode solucionar essa janela que a gente tem no nosso dia para fazer alguma coisa, de repente para poder aprender o idioma, às vezes é para poder aprender a fazer uma receita legal, às vezes do que você quiser. E aí você pede justamente a IA para poder te dar um pouco de clareza para aquilo que às vezes está faltando, né? E Pri, dentro disso, até para tomada de decisão, né? Tomada Sim. de decisão, às vezes, eu fico assim, ó, saiu igual esse Grok. Eu sei que meu marido usa também. Eu não uso. Mas aí eu falo assim, deixa eu pensar, por que eu uso no meu dia a dia? Aí eu vou fazer um mapeamento interno, vou pensar. Como é meu dia a dia? Vou sentar, vou escrever. Mesmo qualquer aí, gente, faz isso. Aí eu vou falar assim, dentro disso, me monte um mapeamento de quais as ferramentas pagas e não pagas. E pagas, a gente já fala assim, qual o valor? Aí você pode até dizer, eu tenho disponibilidade para gastar por mês tanto para ferramentas que ajudem na minha rotina. Você consegue ter um mapa do que você precisa fazer da sua rotina, de quais ferramentas você vai utilizar, customizado para você. Então, as ferramentas de IA, seja ela qualquer uma, pode ser o ChatGPT ou o Gemini, elas têm essa capacidade muito boa de você trazer o seu processo, e isso é legal, isso é uma coisa que é legal, a gente usar a parte gravada. Sabe quando a gente usa o dictate? Então, aqui você não precisa, é o que eu chamo de prompt livre. Aqui você está fazendo um mapeamento. Então, você pode chegar, aqui não tem, é um lugar que não tem problema, mesmo se alucinar um pouquinho, você vai lapidando. Então, por exemplo, você chega para o seu GPT ou Gemini e fala assim, olha, é o seguinte, eu tenho essa rotina A, B, C, D, F, G, H, eu quero perder peso, eu não tenho tempo para poder ficar fazendo comida todos os dias, eu quero poder ter um programa que eu possa cozinhar, mas eu também preciso trabalhar, eu preciso atender meus clientes, eu trabalho desse horário com esse horário, desse horário a tal horário eu tenho que levar filho na escola. Ah, também quero fazer, pode falar desse jeito bagunçado mesmo, não tem problema. Quero levar meu filho na escola, porque é assim que a gente conversa, né? Antes de aprender a pensar. Depois que a gente aprende a pensar, a gente ainda melhora um pouquinho. E a gente põe lá um monte de coisas. Aí, o que o IA vai fazer para você? Ele vai mapear, e você pode colocar essas palavras. Mapeie para mim o meu dia, a minha melhor rotina, as melhores ferramentas, tanto de AI quanto não de AI. Hoje de manhã eu conversava com uma pessoa numa reunião, e a gente falando sobre algumas ferramentas que são essenciais no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, não vivo sem máquina de lavar roupa. Alguém vive? Aí você quer descobrir que ela vive. Por quê?
porque ela só tem roupas de seda. Eu falei, que chique, eu não chegar nesse nível. E nem na máquina vai, coloca na máquina porque estraga. Eu falei, nossa, gente, mas mesmo assim, Tem programa para isso, viu? isso que eu ia falar, mas aí Ligadas. eu peguei e falei assim, nossa, mas eu mesmo aqui eu ia pôr na máquina. Porque tem programa para isso. Mas tudo bem, mas veja, talvez para a pessoa, aí outra coisa que entra, qual é a prioridade para a pessoa? É que não fique uma bolinha, que não estrague o tecido. Não, gente, eu quero é praticidade, entendeu? Eu também. Eu não vivo sem uma máquina. Minha mãe veio aqui, eu moro na Holanda, né? E aqui, é assim como a Priscila, a gente tem uns eletrodomésticos, mas eu acredito que no Brasil também está bem avançado, assim, que são mais robustos para essa questão de lavar roupa e secar roupa, porque aqui não tem lugar para você secar roupa no frio, minha gente. Não é igual no Brasil, o frio do Brasil, não é igual aqui, não. A roupa fica fedendo, não é, Pri? Se não põe na máquina. Não é só, vou secar dentro de casa. Esquece, não existe isso. É verdade. Então, minha mãe, assim, pra que você precisa a máquina de lavar louça? Eu falei assim, porque meu tempo vale muito. Então, e assim, para minha mentalidade funcionar, eu não posso ter louça na pia, nem banheiro sujo, porque assim, ó, para mim, na minha prioridade, entende? Então, o banheiro tem que estar sempre limpinho, e assim, ali o básico da cozinha, termina as refeições, quando você chega de novo, tá no lugar. Tá tudo faxinado, brilhando, impecável. Gente, não é meu critério, não consigo. Se fosse esse meu critério, ou eu ia ter que fazer isso, eu ia ter que contratar alguém, ou eu ia ter que pagar para isso. Então, é isso que a gente leva para dentro daí, o que são seus critérios também de prioridade, você sai com um plano. Você sai com um plano para você utilizar a IA no seu dia a dia. Eu vou contar um negócio para vocês. Já fazem, sei lá, pelo menos um ano que eu não sei o que é fazer lista de supermercado. Eu anoto o que vai acabando, certo? Assim, tenho lá pendurado perto lá do meu armário, o que vai acabando. Esse mecanismo funciona para mim, ok? Eu já anoto ali na hora, acabou, já anoto ali na hora. Aí o que eu faço? Eu venho, digito rapidinho no meu agente de menu da semana, eu falo o que eu tenho principalmente de verdura, de legumes, de frutas, de carne, falo o que eu vou estar comprando e falo baseado nos meus critérios, qual que é a sugestão de menu da semana. Ele monta para mim. Então, para mim, eu acho uma perda de tempo. Eu não sei vocês, gente, ficar pensando o que eu vou cozinhar, o que eu vou no supermercado. Eu não tenho tempo de ficar 10 horas no supermercado rodando, olhando, não é a minha pegada. Então, eu já vou com a lista certinho e funciona. Receita, eu já perdi. Olha, já perdi de conta quando que eu entro eu só entro no YouTube para procurar uma receita quando eu quero ver o modo de preparo, mas o passo a passo, eu tenho dentro desse agente, tem um bloco lá que se chama livro de receita. Aí ele já sabe na formatação que eu preciso, ele me dá a lista de compra baseado no que eu tenho e o que eu não tenho, o que eu tenho que efetivamente comprar. O meu menu da semana, ele me sugere e ele já me dá a receita do menu que eu preciso, porque ele já sabe que, por exemplo, tem que ser prático com algumas coisas para aqui. Isso é a gente aplicar aí no dia a dia. Exatamente. Eu tinha que comprar os shampoos, né? A última coisa maravilhosa que eu usei, que eu achei fenomenal. Vocês estão vendo meu cabelo? Tá diferente, tá vendo rebelde. Fala aí pra mim, não tá com menos frizz? Eu não tô achando rebelde, não, eu tô adorando. Ele tá menos rebelde, mas o meu cabelo branco e, né, assim, bem enrolado, frizz, né, Pri? Uhum. Aí eu fiz uma pesquisa no Perplexity, eu falei, não me venha com enrolação. Eu moro na Holanda, eu compro online, aí eu tirei uma foto do meu cabelo, mandei uma foto do meu cabelo, falei assim, eu quero um protocolo, é assim, assado. Gente, eu falei, e eu quero uma pesquisa de preço, não me venha com preço mais caro, porque não necessariamente os produtos mais caros são os melhores. Coloquei lá, igual eu tô contando para vocês. Eu mando para vocês a pesquisa que ele fez, eu fiquei chocada, eu comprei. Comprei para mim, deu certo. Comprei para o meu marido, deu certo. Comprei para o meu filho, deu certo. O mesmo protocolo e shampoo? Não. E eu vou contar para vocês. Eu devo ter gasto pelo menos uns 40% menos do que eu gastava se eu ficasse tentando, do meu jeito, produto Rita, de shampoo. Oi? eu preciso que você mande essa pesquisa para mim, Rita, porque eu estou gastando uma fábula com o cabelo.
Verdade, Valquíria. E produto natural eu preciso, tá? Sem química. Isso, mas ele faz essa pesquisa para você. Aí você tem que dizer onde você mora, qual que é o estado que você mora. Nossa, gente, é muito bom. Então, é desse tipo de coisa que é a pesquisa de aí no dia a dia. Eu estou dando alguns exemplos do cotidiano. A gente não está nem entrando de trabalho. Isso é uma coisa que até nos apoia a ter uma vida até um pouco mais consciente também, né? Durante muitos anos, eu trabalhei numa empresa grande, né, de departamento, e uma das culturas da empresa era moda consciente, apesar de não ser nada consciente, mas o conceito era de ser consciente, né, de sempre que você tivesse uma roupa usada que você levasse para a loja e você ganhava cupom, tal, tudo. Ah, que legal. Só que nessa pegada, esse cupom dava um desconto para a pessoa na próxima compra, né? E nessa pegada, eu sempre gostava de falar para as minhas clientes de, beleza, você trouxe, mas não necessariamente você precisa comprar mais peças, né? Verdade. Utiliza o que você tem dentro de casa, tenha o hábito de comprar no seu armário, né? E aí, a questão os exemplos que a Rita trouxe foram perfeitos. O ano passado também tinha os armários aqui de casa estavam super lotados, e eu cheguei e falei, não, vamos comprar, a gente só comprou, tipo, fruta, salada, que são coisas que tem que comprar mesmo, assim, por Cara, e semana, né? reduz, não, Pri, eu tive uma redução, porque eu também gosto de tudo orgânico, então é mais caro. Sim, Mas eu tive uma redução significativa na minha compra de exatamente. supermercado. Porque às vezes você abre, por exemplo, a geladeira e pensa, caramba, não tem nada para comer. Mas só Verdade. de você jogar no chat GPT, eu tenho A, B, C, D e F na geladeira É. e no freezer, me cria um cardápio para essa semana, ou então para 2, 3 dias. Ele vai encontrar uma coisa deliciosa, ainda por cima. Gente, vai, verdade. Aí você fala o seu gosto, o que você gosta, o que Sim, você não gosta. quantas pessoas são e tudo mais, e assim, ele vai te dar soluções que você mesma não pensaria. Isso. Agora, olha que interessante, né? Qual que é a proposta nossa aqui? Que a gente é o nosso compromisso. Quando eu digo nosso, meu com a Priscila e eu com vocês. É que a gente gere uma linha de raciocínio, de autonomia de pensamento, que isso seja aplicado em tudo na nossa vida. Porque eu tô aqui, você tá falando isso, Pri, eu falei, nossa, é verdade, porque olha só, eu fiz isso que você tá dizendo, Pri, com produto, mas isso não é agora, gente, eu tô falando de 3, 4 anos. Porque é uma dos primeiros laboratórios que eu fiz com o ChatGPT foi isso. Então, foi meu programa alimentar, todo o meu programa. Gente, meu filho, ele não faz homeschooling, mas assim, a gente tem algumas tratativas com questões de educação. Então, a gente eu já monto plano desde que ele foi para a escola, eu monto um plano de reforço para ele. Porque aqui o sistema de educação na Holanda é um pouco diferente do Brasil, por exemplo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas as crianças, basicamente, elas já são associadas pelos que elas são capazes de processar desde o primeiro ano de escola até o 8º ano. E aí é a escola que vai determinar se ela vai ou não para a universidade, mais ou menos assim. Não é meio que por nota, né? É como a criança vai se desenvolvendo. Então, o que a gente tinha observado? Que a gente ia ter que fazer reforços com qualquer criança que quiser ir para a universidade aqui, que os pais estejam prestando atenção, elas vão precisar fazer um reforço extra. Elas ficam na escola, aqui não tem período manhã ou da noite, de tarde, tipo um semi-integral, né? Começa às 8, vai até umas 3 horas, 2 horas, dependendo do dia. Mas as crianças, elas, embora não façam lição de casa em casa, elas precisam de reforço. Aí, olha isso, eu falo holandês fluente? Óbvio que não, né, gente? Eu posso dar aula de holandês para meu filho, né? Então, eu precisava de uma ferramenta que pudesse me ajudar a entender o sistema de educação da Holanda e criar os materiais de reforços. Gente, eu mostro para vocês. E sabe que agora que eu estou fazendo com a Bom Dia? Que é a nossa plataforma, meu filho, ele faz música na Bom Dia. Ele tem os agentes dele, ele treina tabuada. Se eu falar para vocês, gente, eu até me emocionei quando eu fui ver o boletim dele, a professora falando assim, nossa, você é o rei da tabuada. Como? Brincando.
brincando com os materiais que eu criava com aí, criando os agentes especializados para ele aqui, mas isso é porque tudo bem, eu tenho uma desenvoltura, mas esquece, você não cria agente, você consegue criar um material personalizado para o que você quiser, usando uma IA. Então, essa é a forma que a gente vai dizendo ali. Então, a gente passou desde lista de supermercado, lista de produto de limpeza, ainda do meu eu falo assim, fale para mim, faça pesquisa para mim onde é o melhor lugar e otimize na minha jornada qual é o melhor custo-benefício. Então, eu já sei, quando eu vou no supermercado, e tá tão sincronizada a minha vida, gente, que exatamente eu não fico comprando nada que eu gaste dinheiro que eu não precise e compro essencialmente aquilo que eu preciso. Que eu já sei, ó, as coisas elas terminam sincronizadas. Lista de supermercado e eu aprendi. Eu acho que é em todo lugar, né? Aqui, pelo menos, a gente não compra produto de limpeza no mercado, porque é Aqui a super caro. gente compra. Aqui é super caro o produto de limpeza. Aqui tem um lugar, que parece assim, não sei qual é, chama Action aqui. Uhum. Você tem produtos de escritório, material de escritório e produtos de limpeza. Então, eu descobri que o custo-benefício era infinitamente melhor para mim comprando nesse lugar produto de limpeza. Produto de limpeza inclui roupas, coisas de lavar roupa, né, sabão e tudo mais. Então, é isso que é trazer eficiência para o nosso dia a dia, no uso de IA. Acho que era isso, né, Pri, que eu tinha que dizer, não sei. Então, exatamente. É até mesmo a questão do ser crítico, né? E o que a gente aprende com as coisas, com a tecnologia, a gente pode levar para as outras áreas que a gente não usa tecnologia também. É sempre a questão do que, como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, Exato, essa exato. questão de usar, é o que eu gosto de falar, a inteligência artificial é literalmente a expansão da mente, não adianta. Levar a nossa mente para um lugar onde a gente ainda não alcança e se permitir ir para esse lugar, né? E aí você escolhe se faz sentido ou não. Eu gosto muito disso, né, dessa reflexão da expansão, e eu gosto muito da visão de aliado. Então, imagina, a gente sempre pensa assim, precisa ter um especialista em alimentação. Eu não estou desmerecendo nenhuma profissão, não é isso. Eu estou dizendo assim, é customizar coisas do nosso dia a dia. Que só a gente sabe o que vem primeiro, o outro não sabe. Exatamente. Então, quando você pega ali e consegue olhar e falar assim, eu posso personalizar o meu cardápio, e não precisar ter um chefe de cozinha para fazer isso para você necessariamente, até para a gente saber pedir para o chefe de cozinha que a gente gosta, a gente entra por um processo de entender melhor. Essa questão financeira, eu vejo, porque eu gosto de fazer controle financeiro aqui, então eu vejo efetivamente como funciona. E essa questão de ter como aliado é tudo de bom. É Gente, eu verdade. estou me sentindo aqui uma mulher das cavernas. Em 1991 começou a chegar os primeiros PCs para o Brasil, né? E o Brasil era 10 anos atrasado, né? Em relação ao mundo inteiro. E eu fui a primeira no meu bairro a ter um PC. E eu fui autodidática de data, né? No PC. Então, assim, eu dei aula de Excel, de Word, eu abri uma escola de informática, nunca tinha entrado numa sala. Agora eu estou vendo vocês falarem aí, falei, gente, sobre a IA, né? Mas é o mesmo conceito. Ó, Das cavernas. aqui está aparecendo para a gente analista corporal. Como é seu nome? É Irene. Irene. Mas, Irene, é o mesmo conceito. É. E você sabe o que é legal? Que você disse tudo, a palavra-chave do sucesso para você fazer o que você quiser com a IA. Se a mãe da Priscila, com 70 e quanto, Pri? 68. 68. A minha mãe, com 74, semi-analfabeta, ela usa IA? Então, menina. Aí eu te pergunto, Irene, você, com a sua cabeça, que é essa palavra-chave para a gente guardar no coração, autodidatismo. Ser autodidata nos dias de hoje, com o poder que a gente tem de IA, nos abre muito os horizontes. E se a gente souber aplicar isso com pensamento lógico, como a Priscila estava dizendo, crítico, gente,
Não é defender partido, não é defender nenhum lado. A gente não pode viver no efeito manada. A gente tem cérebro, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, com o cérebro, e mais essa ferramenta potente que é a IA, gente, Irene, você tem a faca e o queijo na mão, você já arrasou. É só uma Né? questão de sentar. Às vezes a gente, eu tenho feito um exercício, né? Porque já há muitos anos o meu celular, ele não tem nenhuma notificação, não é agora, muitos anos. Porque eu fui entender já que esse negócio de cortisol, do estresse, esse negócio de ficar alerta toda hora, não é para mim, gente, não é para o meu corpo. Então, e eu também trabalho de uma maneira que é tudo a meu favor, não sou escrava de nada. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha rotina, eu tenho as minhas janelas que eu vou entrar no celular e ver as mensagens. Quando eu quiser, eu entro, entendeu? Eu falo assim, porque hoje em dia, se a gente tomar cuidado, a gente tá toda hora lá num estado de tô perdendo alguma coisa, não entrei nisso, não entrei naquilo. Gente, eu nem sei. E nesses últimos meses eu tô tão focada em alguns projetos que eu nem quero interferência nenhuma de nenhuma rede social. Eu não entro em nada, a não ser quando eu tenho alguma coisa específica do meu trabalho. Não é uma questão de a gente se fechar. Por quê? Porque isso me dá tempo de pensar, de organizar o meu processo interno para eu estruturar a minha prioridade do processo externo. Uhum. O mundo quer que a gente fique cada vez mais alienado mesmo, não sei o que eu como, não sei o que eu bebo, entendeu? Olha só, meu filho na escola, olha que ele me chega outro dia falando aqui para mim, as fazendas têm que acabar. Olha que loucura! E você sabe o que é o maior foco de economia da Holanda? Fazenda, gente. Eu moro no meio da curral, eu moro no meio das vacas. Você abre aqui a janela agora, é o fedor de vaca. Como é que pode isso, me falar isso? Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, e a gente estava na mesa comendo, eu olhei para ele, eu olhei para a mesa, eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ele, meu filho, se não tiver fazenda, como é que você vai, o que você tem no seu prato? Ah, tenho isso e aquilo. Eu falei, se não tiver fazenda, como é que essa comida vai chegar no seu prato? A gente planta no jardim. Eu falei, mas mesmo para a gente plantar no jardim, a gente vai precisar de sementes, e a semente vai ter que vir de algum lugar, vai ter que ter um processo de fazenda. Então a gente tem que pensar. Eu brinco assim com essa história do meu filho, mas é com tudo. Então isso nos dá o poder de escolha. Exatamente. E não tratar a IA como inimiga ou achar que é uma coisa super assustadora, assim como você foi a pioneira lá no seu bairro, né? A IA é a mesma coisa com a internet naquela época. É Exato. só uma evolução das coisas, né? A minha mãe, eu pressiono muito a minha mãe para se desafiar, né? E uma das coisas, minha mãe não fala inglês, não fala, né, outro idioma, só fala português, e sempre quando ela vem nos visitar, ela sempre fica fora do que a gente está conversando. Eu traduzo as coisas, mas nem sempre traduz tudo, né? Só faz um resumo e passa. E aí, da última vez que ela veio aqui, eu comprei um fone de ouvido que traduzisse as coisas para ela. Cris, por tua causa, eu tô influenciada, eu quero comprar esse negócio para ontem. E aí, de início, ela teve uma resistência muito grande, né? Aí eu ensinei a minha mãe a usar o Google Tradutor, né? Que não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Para poder se comunicar com os meus sogros, né? Só que a minha sogra é muito resistente com relação a essas coisas. Ela conseguia se comunicar um pouquinho mais com o meu sogro. Mas aí, ela com muito sacrifício, eu falei, mãe, coloca, até mesmo quando você for viajar, porque às vezes pode acontecer de no aeroporto eles falarem alguma coisa, né, e você não entender porque não vai falar em português, você pelo menos, nem que seja mais 2 palavras, você consegue entender, né? Então, é essa questão de se permitir experimentar também, né? E se não gostar, não se adaptar, não tem nada de errado, mas pelo menos você se permitiu experimentar e não ver a IA como muita gente brinca, né, de que vai tomar o lugar das pessoas, mas muito pelo contrário. Mas dependendo, tem uma coisa, você sabe a diferença de eficiência e eficácia, né? Vai, gente, como tudo na vida. De uma certa forma, sim. Vai tomar, mas de quem? De quem está despreparado, de quem não entendeu.
É bem interessante, eu acho que a gente está conversando essa semana, né, Pri? Esse negócio de, ai, gente, pelo amor de Deus, a IA vai acabar com o meio ambiente, vai acabar sim ou não. E se a gente for pensar nessa linha, a gente nem poderia estar aqui nessa conversa, né, gente? Porque a gente está usando videochamada, a gente está usando internet. Então, se a gente for pensar nessa linha que vai destruir o mundo, a gente tinha que parar com a internet, voltar para as carroças. Entende? A gente vai voltar para aquela. Claro que existe hoje um consumo muito maior do meio ambiente, dos recursos naturais, sim, mas eu acredito muito no equilíbrio. Do mesmo jeito que se tem esse consumo, a mente humana pode criar novas tecnologias, novos recursos para a gente poder se adaptar e comportar tudo isso. Numa era de revolução, a gente sempre tem que tomar. Eu amo o exemplo da faca. A faca ela usa tanto para fazer um alimento quanto para matar. A mesma faca você faz a comida, a mesma faca você mata alguém. Então, à medida que a gente entende e tem consciência, a gente decide de que lado a gente quer estar. Né? Então, e a internet, a IA, muita coisa ruim, mas a desinformação é pior, não é? Eu não acho que a ignorância é necessariamente uma bênção. Mas também não acho que a gente tem que ter uma ansiedade de saber tudo, nunca saberemos tudo. Não. E aquela questão de saber usar com sabedoria, né? Tem muita gente, até hoje, que fala que a internet é uma desgraça, mas eu acredito que você pode usar a internet para motivos bons e também para motivos ruins. Então, tudo na vida tem os dois lados, né? A gente saber escolher qual lado que a gente quer, como a gente quer usar, né? Pri, sabe o que eu queria perguntar para as meninas? Se elas têm dúvidas, né? Ou se elas tiverem algum case que elas queiram trazer. Uma das coisas que eu anotei algumas percepções aqui, que a gente pode levar lá para o nosso grupo, a gente pode montar alguns tutoriais, elas podem dizer, eu já deixei um aqui bem simples no Notion. Eu acho que seria bacana, então, ao invés de você abrir agora, explicar, e aí outras pessoas podem tirar o melhor proveito disso, de repente você gravar um tutorial simples de como configurar as informações. Personalidade do chat GPT. Isso, a personalidade, porque isso é uma coisa, a gente está aqui no grupo, tem outras pessoas que certamente vão se beneficiar disso também. Certeza. Você quer que eu mostre agora? Não sei, você poderia deixar isso, se você quiser, você pode fazer um tutorial depois e gravar e mandar lá no grupo. E mandar lá no grupo? Então tá E a bom. gente salvar. Vocês concordam, meninas, de eu gravar então e mandar no grupo, em vez de mostrar aqui? Beleza? E aí a gente pode deixar esse espaço se elas tiverem alguma dúvida, algum outro case que elas queiram trazer que a gente possa. Se não, também pode fazer agora, Pri. E aí a gente recorta. Então, elas decidem, vamos lá, deixa o que elas querem. Tô até tirando uma foto aqui da gente, né? Eu tirei uma, eu te mandei também. Foi. Olha isso, ficou boa. Ficou, claro, não vou nem. Imagina. Então é isso. Outra coisa, assim, eu acho que a gente pode montar, né, Pri? Isso acho que eu já tenho, eu vou mandar lá no grupo um painel de tomada de decisão com as AIs. Então, por exemplo, o ChatGPT é bom para, o Gemini é bom para, né? Isso Pode. manda lá também. Pode. Vocês não querem perguntar mais nada, meninas? Então, fica eu ia assim. falar isso, que eu queria essa lista do que cada um é melhor para fazer, mas aí a Rita já falou, então. Então bom. E eu gostei muito da parte que ela trouxe do sonho que ela colocou lá, acho que foi a Rita que falou, sobre que ela coloca os sonhos e traz, do Carl Jung que ela coloca. Eu gostei muito dessa conexão, porque dos sonhos que ela sonha e traz, eu gostei bastante disso também. Eu posso colocar lá no grupo um prompt, mais ou menos, é um prompt bem livre, tá? E e que você pode estar ajustando da forma que você quiser. Porque eu ponho muita coisa assim também da aliança, eu trago muito padrão para colocar dentro do chat, mas tem hora que ele buga muito.
E aí, essa parte de trazer trechos e colocar lá dentro para ele ter uma noção maior do que é e do que eu tô querendo. Acho que eu não consigo explicar muito ainda os meus padrões. Aí, por exemplo, quero rodar um protocolo de medo e eu não tô entendendo, e eu quero que ele me traga percepção. Às vezes ele não me entende tanto. Então, eu Mas gostei posso te dar bastante. uma dica, Fabiana? Olha só, você usa o ChatGPT, é a IA que você mais usa? É o que eu mais uso. Então, Gemini também, menos. você já deve ter conversado com ele várias coisas independentes de aliança, né? Então, Sim, tudo. ele mais ou menos tem um comportamento e sabe como é que é o seu comportamento, sabe como é que você funciona. Então, quando Sim. você abre, por exemplo, uma janela e você fala que você quer descobrir os padrões que você precisa quebrar, e essas coisas que a gente trabalha na aliança. Quando você coloca isso no chat, ainda que você tenha conversado sobre outras coisas no chat GPT, ele já sabe como você se comporta, de uma certa forma. Sim, ele já traz algumas coisas, mas acho que tem hora que eu acho que eu não consigo especificar muito bem o que eu quero, mas ele já traz bastante coisa, porque já tem alguns anos que eu mexo com isso também. Mas eu posso E colocar ela lá no grupo, eu posso compartilhar lá no ainda grupo não como é que eu utilizou. faço. Tá, Eu coloco tô direitinho. doida pro meu marca-passos atualizar logo para usar essas funções lá dentro. Ó, eu posso dizer que o meu chat GPT, É ótimo. eu tô mais satisfeita com o meu chat GPT por enquanto. Não, o meu também traz muita coisa, mas eu falo assim, com base das premissas da aliança, já não, ele às vezes ainda fica meio perdido, mas já traz muita coisa para mim também. Mas você pode colocar informações lá dentro para tentar deixar ele redondinho também. Aham. Mas Tá. eu compartilho lá no grupo de como é que eu faço. Tá bom. Obrigada. Gente, alguém mais tem dúvida, sugestões? É isso, Pri? Eu acho que sim. A mulherada tá tão quietinha. Vocês concordam, então? Então a gente... Oi. Você falou assim que de criar os vídeos, tem como depois fazer alguma coisa, um tutorialzinho mostrando pra gente um passo a passo? Eu sempre crio muita imagem, eu trabalho com decoração de festa, então eu crio muita imagem já. Mas essa parte dos vídeos eu queria criar também algo bem legal para colocar no meu Instagram, e eu fico meio perdida. Qual ferramenta que você usa para poder criar as fotos, as imagens? E no chat. E aí muita coisa depois eu edito eu mesma. Tá bom. Me manda uma foto no privado. Tá. Que aí Mando. para eu poder fazer, e me diz mais ou menos o que você quer que faça para eu fazer um tutorial. Essa parte que você explicou aqui mesmo, das cenas, você explicou para outra aliada aqui. Aí eu fiquei com porque eu nunca fiz vídeo nenhum, então assim, qual a Você quer que... cena 1, cena 2, como criar esse primeiro vídeo, então alguma coisa assim. Então fazer, você quer que coloque movimento na foto, é isso? Criar um vídeo, igual a ela Como que cria mais ou menos algo daquele jeito? Isso é uma coisa mais técnica, né, Pri? Esse é um pouquinho mais... Só para a gente alinhar expectativas, aí lá você entra todo num processo. Agora, como o exemplo da Cláudia, de como usar o prompt para poder gerar uma imagem é uma outra coisa, né? Se eu entendi correto. Mas eu acho que seria mais ou menos, por exemplo, eu crio muita ilustração de aniversariante. E aí, às vezes, eu queria criar um videozinho daquela ilustração que eu criei, falando um vídeo, mostrando a ilustração que foi criada para aquela festa, algo do tipo, para me colocar dentro do meu Instagram. Mas eu não consigo criar ainda não tenho noção de como cria esse primeiro vídeo. Entendi, Pri. De repente, dar movimento à foto. Movimenta a ilustração que eu criei. Por exemplo, para me trazer algo mais, como é que fala? Tem IA que faz isso, Pri, para ela.
Tem. Mas eu não sei por onde começar, sabe? Mas eu acho interessante. A Grok, ela faz esse movimento da foto, né? Se é só o movimento que ela quer, a Grok movimenta. Se você quiser tirar uma foto de uma pessoa, aí você quiser que ela anime, a Grok faz isso. Sim, todas as plataformas que geram imagens, com exceção do ChatGPT e do Gemini, né? Mas essas plataformas específicas para geração de imagem, todas elas têm como você colocar, criar o vídeo, né, a partir da imagem. Eu até anotei que é Grok, né? GRO. Eu anotei esse também, e eu vou fazer esse mapeamento, Fabiana, fazer essa tabela e colocar cada um o que funciona, Pri, e aí a gente inclui esses de imagens também, mas eu vou te perguntar antes. Porque o que é legal a gente só ter uma expectativa para a gente não se frustrar e saber como que a gente tira o melhor proveito desse grupo aqui, tanto nos nossos encontros quanto lá no grupo mesmo. A ideia é assim, realmente trazer para a prática o que a Priscila escreveu aqui. A gente ter autonomia de saber tomar as decisões de qual a melhor ferramenta, de como usar a ferramenta. E aí, dentro disso, tem uma dica que eu até brinco. Quando eu não sei usar alguma coisa, eu uso a própria ferramenta para me perguntar. Eu falo assim, GPT, seja o seu helpdesk aí para me explicar onde que eu vejo isso. E aí eu falo, e fale de um jeito, olha, esse é o segredo, tá? Me explique de um jeito que o meu filho de 7 anos, como ele tinha 5 quando eu comecei a fazer esses prompts. Ai, que legal, que isso, que lindo, que isso? É o meu novo produto do meu negócio, a sobremesa, a Copa da Felicidade. Yummy! Que delícia! E aí, assim, aqui para a Noruega, como é que é esse negócio aí, hein? Oh, que delícia! Yummy. E aí, o que você faz? Fala assim, e me explique um passo a passo que uma criança de 5 anos entenda. Porque não adianta vir com passo a passo, você é super técnico, passo a passo uma criança entenda. E eu faço isso para tudo, gente, eu faço isso para aprender tudo, qualquer coisa que eu tenho dúvida. Agora, tem coisas que a gente vai trocando aqui, que a gente usa muito, então, como o Notion, como essas ferramentas, a gente vai criando uma forma de a gente criar um acesso rápido para que vocês tenham autonomia. E outra coisa, agora, coisas muito mais técnicas, aí a gente tem que buscar uma especialização. Tem coisas que a Priscila, ela é mentora de influenciadora de AI. Ela ensina, mas aí isso é um curso, é um treinamento. Agora, como a gente pode fazer as ferramentas mais simples que isso que você está dizendo, por exemplo, Fabiana, de movimentar, a gente vai lá por uma lista de ferramentas que já conseguem resolver isso no seu dia a dia, sem necessariamente você precisar investir nesse momento. Aí sim, quando você olhar e falar assim, não, eu quero investir, você já sabe qual investir. Eu vou investir ou comprando uma plataforma, ou comprando um treinamento que é específico de determinado assunto, como esse, por exemplo, da Priscila. Aí ele está com a mão levantada. Fala, bonita. Então, eu não sei se todo mundo é da Aliança, mas agora que disponibilizou o novo marca-passos, você não faz mais protocolo na mão, nada, você vai fazendo com a gente, é muito legal. E aí você dá uma resposta atravessada, aí ele volta lá e fala, não, vamos ver aqui, me responde isso, me responde aquilo. Ele vai conduzindo você para chegar lá naquele PDA sensacional, é bem bacana. Não sei se o de vocês já está atualizado. Não, o meu ainda não, mas o da Pri tá. Então, achei bem legal, porque a menina falou ali do agente, por causa dos padrões e tal, né? Dá para usar se ela tem o marca-passo, dá para usar o do marca-passos, que é bem bacana. O meu ainda não atualizou, ainda tá antigo. Eu atualizo todo dia para ver se muda, mas nada. Calma. Gente, o meu não atualizou e ainda toda hora pede para eu configurar as minhas informações. Eu já estou cansada dele, sabia? Toda hora eu tenho que clicar, toda vez que eu abro. Eu excluí o meu, eu apaguei o aplicativo e instalei de novo, porque no iPhone ele atualizou mais rápido, mas no Android ele demorou um pouco. Aí eu excluí o aplicativo, instalei de novo e ele atualizou. Mas você foi no chamado? Eu fui, mas o pessoal que não foi no chamado... Mas só atualizou. Quem foi no chamado, quem não foi no chamado não atualizou ainda, não? Então só se for isso. Porque eu desinstalei... O do Android não estava atualizado, aí eu atualizei e ele ficou com o novo marca-passos. Eu não fui. E eu também não vou.
algumas pessoas que não foi para chamada já estão com a versão atualizada já estão Já? liberando todos já. O meu não está nem até para eu ouvir o áudio, eu tenho que ir toda hora lá. Eu falei, gente, não é possível, está bugado. Eu acho que eles deviam contratar a Rita e a Priscila, porque o negócio está bugado lá. Já está há muito tempo e não. Até para mim, que sou mais leiga aqui do grupo, já estou achando que está demais, está demorando muito. No tempo que está É isso bugado o aplicativo, já teve um monte de IA chegando aí, ó. Verdade. E eles continuam ali, ó. Todo dia eu tenho que atualizar. Na verdade, eles estão pondo a mente do Elton dentro desse agente. Então, a mente dele fica toda hora pipocando. Então, toda hora eles têm que estar resolvendo o negócio. Ontem mesmo ele fez um vídeo falando sobre isso. Então, assim, e quando você vai conversando, você vai vendo que é a mente dele, só que mais educada. Né? Não é tão mal educado quanto ele é nas perguntas dele, às vezes, né? Aquelas cacetadas. O agente, ele é sutil, ele é, sabe? Mas é bem legal. Ai, gente, é muito bom, né? É bom, tá vendo? A gente tem diferentes assuntos que nos conecta, né? Pois é. E eu Que acabei no procedimento agora. Gente, eu tenho uma coisa para falar. Val, você é muito gata, tá gatona. Iris, o que foi aquela tua foto lá? Você toda bonita também, de boné, de brincos, de anéis. É que eu não tive nem tempo de ir lá comentar. Às vezes eu vejo uma outra foto e falo, gente, essas mulheres estão arrasando. Hoje, sabe o que eu fiz? Eu vou comprei precisar sair, viu? Mas Tchau, eu gostei Irene, muito. obrigada, Obrigada, viu? viu? Bom Tchau. dia. A gente se vê lá no Obrigada. grupo. Beijo. Eu comprei um pedestalzinho para mim, que agora eu fico livre, né? Não preciso ficar assim toda hora, né? E estou carregando ele para lá e para cá. E aí, hoje, eu resolvi fazer, por indicação da Amanda, filmar as minhas ferramentas. Gente, que é ferramenta mesmo do trabalho, ó. Ferramenta, é coisa de aço, ó. É coisa pesada, é ferramenta mesmo, de aço alemão. E aí, eu filmei minha bancada, eu me filmei falando o que eu ia fazer, mostrando essa ferramenta, que essa ferramenta é fantástica, que é um Visceral Agora, Blaster. eu posso te falar uma coisa, Val? Quando se você, ó, presta bem atenção nisso, se você tirar uma foto dessa ferramenta e jogar lá no chat GPT, fala assim para ele, explique essa ferramenta e crie para mim um conteúdo para eu postar no Instagram. Ele faz para você todo um texto, você não precisa ficar quebrando a cabeça, ai, como que é que chama essa ferramenta? Ele sabe tudo. Então, essa ferramenta aqui é fácil, para mim ela é fácil. Então, hoje eu fiz um vídeo, eu falando um pouquinho dela, porque eu vou precisar, foi o que eu falei para a Amanda, eu não posso ficar engessada, já que o problema meu é, que nem aqui eu falo com vocês, muito tranquilo, o problema é eu falar sozinha, com a câmera, eu olhando para a câmera sozinha. Então, eu comecei a fazer hoje, antes do meu trabalho. Aí depois eu vou ver como que eu faço, como que eu vou, minha irmã vai cortar, ver como que vai colocar, para a gente começar a postar. Só que eu não estou postando ainda, Rita, porque eu estou com um cronograma. E Melhor ainda. Sabe aquela situação de você sair jogando no ar e depois ficar tudo perdido? Mas e eu sempre fiz assim as coisas, então eu não quero jogar no ar. Então, a gente vai postar do começo, do começo. Então, a gente vai fazer como se eu estivesse começando agora a trabalhar, só com minha jornada nova. Então, eu estou segurando as coisas para soltar, que nem meu professor está bombando na internet. E ele segurou, ó, eu fiz parte da primeira turma, que foi em novembro. Ele começou a soltar final de dezembro, início de janeiro. Aí ele ficou trabalhando só com a turma 1. Aí depois ele começou só com a turma 2. E aí, cada semana e cada quinzena, ele está trabalhando com outras turmas e trazendo novidade. E aí eu vou fazer que nem ele. E ele até a Michelle falou que ele está bombando, está mesmo, está bombando na internet. E eu vou aproveitar a onda, porque eu posso usar os meus vídeos com ele, os cortes que ele faz justamente para isso, e eu posso marcar ele em todos os lugares. Tanto que a vez que eu tive mais visualização do meu trabalho foi quando eu postei junto com ele. Olha só. Que deu 1000 e pouco. Eu falei, gente, onde é que eu arrumei tanta... Aí.
que dê um Mas reforço para ele. visualização para mim não é importante. Eu preciso de cliente. Cliente. Eu não quero like, eu quero cliente. Então, eu não me incomodo de 10 pessoas me viram, mas 3 fecharam, sabe? Para mim, eu quero cliente, não é? Mas para fechar, você precisa ser vista. É isso aí. Então, por isso que eu estou me colocando aqui, né? Ah, a cliente esqueceu a blusa. Aí ficou calor, eu olhei agora. E eu querendo voltar aqui para o grupo, aí eu nem vi para avisar para ela. Ah, mas muito legal, mas eu escutei o máximo de coisa que vocês falaram, eu escutei. Não escutei tudo, porque não deu, né? Porque aí eu tinha que dar atenção também, né? Claro, claro. Mas obrigada por No meu trabalho, eu preciso contar. Eu preciso de cadência e de frequência, então eu preciso ficar contando. E eu não posso contar em voz alta, eu tenho que contar dentro da cabeça. E às vezes não está dando para ocupar o cérebro, mas está sendo bom. Não está dando para ocupar o cérebro com 2 coisas. Ótimo. Mas aí depois você também recapitula, e se você tiver alguma dúvida também você pode mandar lá no grupo, Val. Mas a ideia é isso, a gente ter autonomia de saber como usar essas ferramentas. Deixa eu perguntar aqui, assim, falou como é o nome do que está lá no nosso grupo? O quê? Fala para mim. Da ferramenta do grupo. O GPT? O Notion. GPT. Notion. Notion. Então, eu entrei lá, só que eu não achei, eu clico em tudo lá, está tudo vazio, tem uma carinha, tipo uma máscarazinha. Aí eu clico na máscarazinha e fala, começar um novo projeto. Então, eu não me achei, porque eu vi, falando ontem, que os projetos está tudo lá dentro, está tudo aberto, todo mundo acha. Eu não consegui me encontrar, não. Mas você está falando de alta performance ou está falando aqui do Aí Com Elas? Não, eu estou falando do nosso... Aí Com Elas? De alta performance, não. Do nosso grupo, que é só nosso. Ah, sim. Eu não recebi o link mesmo que a Michelle mandou para poder abrir agora com você. Mas, olha só, esse é um pouco diferente que a Michelle mandou, porque eu acho que lá você pode editar e colocar suas informações. Então, foi isso que eu procurei lá, minhas informações, eu não achei, não. Mano, que ver, deixa eu pensar. Mas ele não vai abrir para mim. Calma, eu tô pensando, um jeito rápido. Não, porque eu fui no link que ela colocou dentro do grupo, cliquei, aí ele fala. Tem todo aquele scriptzinho, eu gosto de fazer junto. Qual link que é? Fala para mim, que eu tô tentando achar que eu vou acompanhar você. Eu não sei, tem que entrar lá, peraí. Individual, sabe aquele que ela mostrou seu, que tinha sua foto? Ela está mandando por e-mail para cada uma o seu, para poder colocar as informações, abastecer as informações. Eu acho que é sobre isso que a Val está falando. Aí, Val, o que acontece? Esse Notion está na plataforma dela já, então não é... Embora eu tenha criado... Então eu abri no lugar errado, será? Porque eu baixei ele. Você consegue... Não, ela não vai conseguir, né, dividir a tela. Não. É o Notion que ela está falando, é o Notion só... É o geralzão, que tem todas as informações sobre tudo que acontece dentro da comunidade fechada ali. E o que ela quer... Você consegue compartilhar a tela com a gente aí? Você consegue, sim. Será que eu consigo? Vamos lá. Clica na sua tela, aí vai ter um quadradinho com uma setinha para cima. A minha tela aqui em cima tem uma setinha já. Você tá no celular? Eu estou no celular. Então, lá na parte de baixo do seu celular, tem um monte de ícones. Não tem? Tem uma câmera, um microfone. Uma carinha, 3 pontinhos e para desligar. Então, clica nos 3 pontinhos. É isso aí. 3 pontinhos clicados. Aí tem a setinha para cima. Compartilhar. Não é isso? Isso. Tem compartilhar o áudio do dispositivo, botão interromper, continuar. Compartilhar. Compartilhar um app. Próximo, vamos lá, vamos procurar. Isso, aí se você achar a tela que está no Notion, você clica nesse. Isso. Espera. Olá, bom dia. Nossa. Grupo oficial. Eu gosto assim, quem sabe faz ao vivo, entendeu? Ela conseguiu.
Mas deve estar no seu e-mail, não está não, Val? Porque esse é pessoal, e aí ela não deve ter Então, mandado no grupo. então vamos lá. Vamos para o meu e-mail. É o seu pessoal que você está falando, né? Não, porque eu não abri pelo e-mail. O e-mail eu só tenho o convite dos encontros só. Mas tenta mostrar pra gente, Val, qual que É. você tentou abrir pra gente ver, que aí Tá. a gente vai ver se é isso que a Iris está falando ou se é isso que a Pri está dizendo. Que são duas coisas que parecem a mesma, mas elas são diferentes, na verdade. Tá, deixa eu ver, pela mídia do grupo, os links. É que o Tá, pessoal manda por e-mail. sim. Mandou ali no grupo, né? Ela manda por e-mail. Gente, é que é assim, é com elas, alta performance. Ali, ó, diretório, ali tem um Notion ali. Ó, Aonde que você está falando? vai um pouquinho mais para cima de novo. Mais. Aí, tá vendo? Ó, diretório de conteúdos. Diretório, é com elas, Ó, alta é com elas performance. clube. Ah, tá. É esse, será? Clicou. Eu esqueci que vocês estão vendo o que eu estou vendo. É com elas, aqui. Aí você tem que dividir essa tela de novo, que agora ele parou de aparecer. Aí, como é que eu faço de novo? Então, vamos lá, aqui. Só que aqui não aparece mais os 3 pontinhos. Mas qual é o aplicativo que você está abrindo agora? Eu estou lá onde a Rita falou, é Clube de Alta Performance, que aí a gente clica e começa por aqui. Foi até a Rita que fez esse processo, não foi? Mapa da liberdade, peraí. Aí eu vou lá embaixo, ajuste. Que aí agora a gente parou de ver sua tela. Tá, espera só um pouquinho. Eu quero... Isso, agora a gente voltou a ver. eu voltei, que eu ia voltar onde eu estava com vocês, para eu poder dividir de novo. Não, você já está dividindo. Agora tá. Só que quando eu clico aqui, ó, diretório, ainda vocês estão vendo? Não, aí quando ele... não, agora ele ficou preto a tela. Mas aí o que acontece? Você tem que, eu acho que clicar... Voltar na chamada, né? E aí você coloca lá, compartilhar o diretório que você tá. Porque você só estava compartilhando o WhatsApp, né? Vamos lá de novo. Ué, apagou agora? Compartilhar de novo. Próxima. Aí eu quero compartilhar este aqui. Agora, estão vendo? Sim, bonita. Você viu? Eu aprendo, gente, ó. Agora sim, muito bem, Val. Que eu cliquei. Esse daí, ele é só de consulta, você não consegue fazer nada nele. Então, eu fui por esse daqui, que eu cliquei em alguma coisa e eu não achava nada. Clarezação. Agora, esse daí, você não realmente não vai achar nada, ele só de consulta. É como se fosse uma página da internet, esse. Entendi. Então eu estava no lugar errado. Esse que a Iris está dizendo, só uma dúvida aqui. Peraí, só um minutinho, Val. Iris, você já conseguiu abrir o seu quando você recebeu no e-mail? Sim, ele vem só pelo e-mail, aí você consegue lançar todas as suas coisas ali. Só que foi aquilo que eu falei para você no começo. Eu ainda não tenho a habilidade, eu ainda estou olhando para ele. Mas o link vem no e-mail. Então tá. Então eu não recebi. Então eu não recebi ainda. Então aí o que você tem que fazer? Eu acho que a Michelle ontem... Peraí, deixa eu entrar aqui no grupo. Ela falou, não, tá tudo bem então. Sabe por quê? Porque ela falou ontem que ela não teve tempo. Então, eu também ainda não, por exemplo, eu mesma não recebi, embora eu tenha criado, o que acontece? O Notion é assim, você cria, e aí depois eu pego e te dou a titularidade dele para você. Val, aí você faz uma cópia. Aí é só você que mexe. Na sua base, isso. Agora, esse que ela está fazendo, eu fiz um template para ela, e ela foi lá e criou um para cada um. Esse que ela criou um para cada um está dentro da base dela, então só ela consegue mandar. Entendi. Eu também, por exemplo, tenho que receber o meu de volta, porque você viu que ela fez coisas no meu, eu não recebi também o meu no meu e-mail. É que quando ela falou ontem que tinha que completar as informações, eu tive um tempo ontem, aí eu fui fuçar, porque assim, o que me deixa, eu não tenho paciência com a parte de internet, de aplicativo, por isso, porque como eu trabalho com as mãos,
Eu quero que seja rápido. E, às vezes, eu não dou conta que seja rápido, porque eu não sei mexer na ferramenta. Aí eu paro e vou fazer outra coisa. E eu continuo trabalhando com as mãos, né? Não dá para ter. A não ser que eu fosse um caranguejo, uma centopeia, ia ser mais fácil, né? Mas, só com duas, né? Tem que ser. Aí eu achei que já tivesse, que fosse através daquele link. Aí eu fui lá, aí eu não achei nada. Aí até apareceu o Note lá, mas eu falei, mas só tem uma carinha, que é uma caricaturazinha parece uma máscarazinha. Isso, Eu isso. clicava ali, tá, é projeto novo, eu não quero fazer projeto nenhum, eu quero só completar as informações e dar continuidade, porque eu ainda estou focada no meu projeto, eu não desisti do meu projeto, você acredita? Continuo com ele, De qual? continuo com ele. De qual que Do você meu tá... projeto, da minha renda financeira, que está muito além da minha expectativa. Claro que tem continuado, que Mas você assistiu ontem, você está dizendo, né? mas eu continuo, eu não estou como que é? Eu não estou com o processo de frustração de não dar certo, porque eu sei que o que der certo vai ser bom, entendeu? Então, na minha cabeça, eu estou assim, ó, eu estou mirando no universo para acertar só as estrelas. Isso aí. Eu tô bem além, eu estou lá no infinito e além. Estou Então, mirando no universo para acertar só estrelas. Amém. Isso aí. pois é. Então, tá bom, se eu acertar uma estrela, eu estou feliz, entendeu? Assim estamos nós. Não, Val, mas você está indo super no caminho. É que realmente, nesse caso, a informação não estava mesmo, e aí também para ajudar a gente dominar, todas nós, que agora a gente tem cada vez mais em comum o uso do Notion, a gente vai gravar também um tutorial, a gente vai mandar, e a gente se ajuda. O negócio é esse, não desistir. Legal. E o seu projeto é muito legal, de novo, parabéns. Rita, me ferveu a minha cabeça. A Tati entrou em contato com você? Entrou. Então, eu não tenho didática nenhuma para escrever, né? Mas aquilo ferveu minha cabeça, você acredita? Eu acho. Eu posso falar para você? É. Tem uma coisa que você precisa quebrar na sua cabeça. Existe uma diferença entre escritora e autoral. Ser autora. Eu não sou escritora, eu sou autora. Então... Rita, você escreve lindo, Rita. Eu babo na sua escrita, Rita, é maravilhoso. Mas é porque eu sou autoral, você é autoral também. Agora, se eu te contar que dá para você escrever sem perder a sua essência, você acredita? Dá sim. Não, então, ela conversou comigo ontem, aí a gente conversou um pouquinho, eu falei, eu vou pensar um pouquinho, e eu estou pensando um pouquinho. Engraçado que depois que ela conversou... Sabe que eu também ainda não dei resposta, eu estou pensando se eu vou ter tempo para isso, porque eu estou aqui falando para as meninas, vamos ter prioridade, minha gente. Então... E aí, quanto que eu vou ter de prioridade? Embora seja uma coisa simples, São 7 páginas, né? 7 páginas, mas assim, você tem que parar, você tem que pensar, você tem que estruturar. Não estou nem pensando na escrita. Sabe o que aconteceu ontem? Às vezes, eu já sou bem mais velha que vocês, né? E as coisas vão passando e eu vou vivendo no momento. E, de repente, tinha um monte de coisa que eu tinha esquecido. Eu falei, gente, eu nem lembrava disso. Gente, situações assim que poderia ser realmente de inspiração para quem precisasse. E eu achei, uau, eu tinha esquecido de tanta coisa. Mas o que você faz, Val? Se você não consegue escrever, vou te dar uma dica. Cria um grupo hoje, se você já não tiver, com você mesma, no seu WhatsApp. Eu tenho 3 grupos, eles estão me deixando doido, porque eu botei Só com você, mas sem ninguém. Só comigo. Aí você põe lá e fala assim, olha, essa gravação é do dia 25/2/2026, eu tive essa ideia do livro tal, e eu quero deixar aqui registrada essa memória, e você grava, você fala, blá, 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 blá. O que acontece? Presta atenção. Você depois, você consegue baixar esse áudio, e esse áudio você consegue transcrever ele em texto. Quando você transcreve ele em texto, se você tiver, ou por exemplo, assessoria de escrita, né, se ela Elas vão ter. Aí você, esse texto mesmo bruto, com a tua, porque ali está o seu jeito de falar, o seu ponto e vírgula, a sua pausa de respiração, e se você ainda tiver, pensa que você está contando uma história, porque você conta, eu quero te ouvir quando você está falando.
Então, pensa assim, quando você vai contar a história ali no WhatsApp, você está pegando toda a sua entonação. E quando você faz a transcrição, o que é a transcrição? Não vai perder essa entonação, mesmo na escrita. E aí elas conseguem tirar muito material disso. né? Que não sejam, por isso que eu estou te falando, se você, a questão é se você quer, porque querer, minha filha, o resto Eu estou pensando, dá pra estou se fazer. pensando. Eu tô só pensando. questão, assim, de foco, porque querendo ou não, eu tô muito focada em algumas coisas, sabe, Val? É que eu nunca pensei nessa possibilidade na minha vida, nunca, 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 assim, nenhuma poesiazinha, nada. Eu gosto. É que o meu, sabe por que você gosta da escrita? Porque o meu negócio vem de poesia, eu gosto de poesia. Então, a minha escrita, ela é bem, eu faço os meus textos. A minha irmã escreve lindamente. Minha irmã é jornalista, né? Minha irmã caçula, que está me ajudando agora. Eu tenho uma amiga também que ela faz assim, ela tem um blog de cartas. As pessoas pagam assinatura para ouvir as cartas dela. Nossa, Ela que faz cartas. Nossa, Não, manda pra mim. Esse site, eu amo essas coisas, Val, você não tá vou entendendo. te mandar. É a Gabi. As cartas com a leitora, e as leitoras cobram. E sabe quanto que é a assinaturinha dela? R$ 4,90. É simbólico. Ai, que lindo. Simbólico. Só para manter o blog de pé, porque a gente paga, né, para ter blog. Então, pois é. E ela é fantástica. Ela que eu fiz a cotação lá do meu marketing, que não dá. Ela é maravilhosa. E ela escreve de um jeito que é fantástico. E o pessoal cobra as cartas. Ela tem uma escrita linda, linda. E ela é escritora também. Ela tem livros lançados infantis. Ai, maravilhoso. Tá vendo? Isso é escritora, ela vive disso. Agora, autoral, todas nós somos. A gente só não tem uma profissão de escrita. Aí não pode se exigir como... A gente nem pode se comparar com esses profissionais, que aí a gente não... Não, no meu caso, nem comparação. Eu penso assim, a forma de colocar no papel, sabe? Mas, minha cabeça é muito rápida. Esquece o papel. Isso, grava. Eu ouvi o que você disse. E grava. E fala assim, senta, fecha o olho e fala assim, mas você lembra naquele tempo? Eu converso muito comigo mesmo. Às vezes eu falo assim... Sai daí. Teve uma situação... Gente, mas é a melhor conversa que a gente pode ter é com a gente mesma. Eu falo para mim. Mas eu converso, gente, comigo. Eu mais converso comigo do meu Eu falo sozinha. Eu falo sozinha também. E aí, você vê, eu com 25 anos, eu sou de formação contábil. Eu fui procurar emprego. Meu filho tinha 4 anos. E aí, disseram para mim, no imobiliária, que não dava, porque eu era mãe. Aí, no escritório de contabilidade, não dava porque eu era velha. Às vezes eu me lembrei disso, eu falei, gente, eu era velha aos 25 anos para entrar na profissão, porque eu tinha me formado com 19 e eu estava com 25, eu fui mãe aos 21, curti a minha maternidade, bebê muito pequeno, e meu filho com 4, eu fui voltar para o mercado. E aí eu era velha para voltar para o mercado. Você acredita na sincronicidade? Se eu te contar um negócio... que ontem eu tava, olha meu pensamento. Eu vou até parar de gravar porque isso daqui é entre a gente. Parei, gente, quem tá aí, vou parar. Quando você parar de gravar, deixa eu colocar o negócio aqui, senão minha bateria vai embora. Ai, peraí. Né, senão fica aqueles vídeos lá que nunca mais acaba.